Peraí, vamos concentrar. No teu tempo? Fala, galera do canal Café com Jesus. Hoje vai ser hoje, viado. Não, vai dar boa. É verdade. Não, é isso aí que eu me deu vontade de rir, viado. E aí? E a pastora? Hoje vai ser difícil. Eu olhei sim. Eu tava olhando. Orando, isso. Boa. Por isso que ele é meu. Isso vai quebrar e vai dar uma concentração. Por isso que ele é meu vice. Então. Fala, galera do canal Café com Jesus, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui pra você. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, porque hoje promete. Já vou falar do nosso convidado, mas antes estou novamente aqui com a peita do Café com Jesus, o moletom do Café com Jesus. Você pode garantir no site www.ojfclub.com. Então entra lá, garante o seu moletom, a sua camisa do Café com Jesus, apoie o canal com isso e nos ajude, porque nós queremos alcançar até dezembro uma meta lançada pelo Wesley, que tá aqui no estúdio também, que é 3.000 inscritos até dezembro. Então nos ajude aí, tá bom? E hoje, sem mais delongas, eu tô hoje aí com um irmão, um amigo, que é o Lucas Rodrigues. Seja bem-vindo, Lucão. E aí, Johnny, tudo bem? Tudo certo? Como é estar na cadeira aí do Café com Jesus? Bom, agora tá virando rotina, né? Terceira vez já. Mas no começo eu tava nervoso e é uma grande honra estar aqui. Você já esteve aqui em, acho que, um vídeo, uma live, né? Alguns Isso, outros momentos. foi 2 já. Só que em nenhum momento a gente fez só você aqui, né? Não. E é diferente, né? Porque Claro que sim. você vai ter que agora permitir que o Espírito Santo te use, e eu sei que vai usar. Você é Amém. um grande homem de Deus. Mas antes da gente falar um pouquinho de como você tá hoje, como é o Lucas hoje, o grande homem de Deus, como eu falei que você é, eu queria que tu falasse um pouquinho quem era o Lucas, porque hoje é só uma pergunta no meio disso. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. 24 anos, quase a minha idade. A gente é muito novo, mas muita coisa já foi vivida aí nesse tempo, né? Sim. Eu quero que você conte aí pro pessoal que tá assistindo, pra galera, quem era o Lucas antes de conhecer a Jesus, antes de andar com Cristo definitivamente, né? Andando na igreja como corpo de Cristo. Quem que era o Lucas antes de conhecer a Jesus? Amém. Bom, pra relembrar disso, tem que voltar bastante tempo atrás, porque eu tô na igreja já fazem, acho que, entre 4 ou 5 anos, né? Numa caminhada. Então, eu lembro que eu conhecia Deus, tipo, eu ouvia falar, né? Eu sabia que Deus existia, mas da boca pra fora, sabe? Porque eu via meus pais falando, meus amigos e tal. E eu nunca dei bola, assim, né? Pra mim era relevante. Tanto que, até certo momento, eu chegava a ser, tipo, ateu, porque eu não acreditava que o mesmo Deus que as pessoas falavam podia, tipo, deixar as pessoas passarem fome, ou as pessoas morrerem e tal. Mas é porque eu não tinha esse consentimento, esse entendimento que eu tenho hoje, né? Sim. Então, eu lembro que até na aula de história, a gente estava estudando sobre os povos antigos e tudo, né? Porque eu sempre fui muito curioso e eu gosto de perguntar e de pesquisar e de querer saber mesmo. E eu via muita coisa que eu queria tentar provar que Deus não existia. Através da história. Né? Isso, daí a minha professora de história, ela não acreditava em Deus, ela era ateia. Aí eu começava a conversar com ela, com umas teorias, e ela falava pra mim que não tinha como Deus existir, porque tanta gente passando necessidade, passando sufoco, e ela falou que ela mesma precisava de ajuda e nunca teve, né? Então eu comecei a ter na minha mente que Deus era só uma filosofia, que as pessoas seguiam porque o ser humano precisa de uma crença, e acabava acreditando naquilo por necessidade, sabe? Por ter algo em crer, pra acreditar, pra poder ter motivos pra continuar vivendo. E daí eu comecei a conversar com ela umas teorias sobre se Deus existisse mesmo, como é que ele seria, ou se o que ia mudar na vida das pessoas, né? E isso foi na escola, né? No Cara, ensino só fundamental. te cortando um pouquinho, que louco saber disso, porque a gente conversa há muito tempo, Sim. né? Tu tá, que nem tu disse, quase 5 anos aí na igreja. Eu acho que já deu 5 anos, na verdade. acho que sim. Acho que já passou. E eu não sabia, cara, que tu era assim, tão radical a ponto de crer que Deus era uma filosofia, Sim. algo que, enfim, as pessoas só acreditavam porque tinha que ter algo pra acreditar. Pode continuar. Porque na escola, tipo, a gente tem o ensino religioso lá, que é bem Verdade, limitado, né? tem Que a gente mesmo. faz umas atividades ali sobre catequese, e aprende sobre outras religiões. Sim. E um dos motivos das minhas dúvidas, né, é que, tipo, como tem tanta religião, eu pensava como que eu posso acreditar na única que seja verdadeira. E eu pensava, se o pessoal acredita no Buda, outros acreditam em outras religiões, né? Tipo, não é errado, porque é da cultura deles. Porém, naquela época eu pensava que cada um tinha sua religião e o Deus que fosse verdadeiro ia se mostrar pra eles, né? Então eu tinha no consentimento que Deus não existia porque existia vários.
Mas, na verdade, depois de um tempo, né, que eu fui perceber que se você juntar todos os fatos de todas as religiões, liga tudo a um só ser celestial. E, tipo, isso é muito louco se parar pra pensar, né? E leva a Deus. Sim. E, então, desde pequeno, eu não acreditava. Porque eu pensava que Deus não existia, eu não ouvia. Eu não orava, não buscava, nem entendia. E eu vivia a vida assim, tipo, normal. Um adolescente normal, ia na escola, na aula, jogava bola. E eu não dava muita bola pra isso. Tanto que eu fui batizado, você já sabe, né? Eu sei dessa história. Essa história três vezes já, né? Mas, Meu enfim, Deus. Aí eu fui batizado quando pequeno, né? Pela Igreja Católica, que é uma tradição, querendo ou não, do Brasil, porque é um país católico. E eu fui batizado quando criança, mas eu não sabia, eu só tenho as fotos, não lembro de nada. E eu fui batizado depois de um tempo, que essa história também é muito louca. Não precisa citar nomes, mas conta a história. Essa é boa, cara. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, vai pro batismo de novo. Não, também não acreditei. Mas eu não sabia o que estava acontecendo na época, né? Porém, eu gostava de jogar bola. Os piá que conhecem lá no Campo da Maria. E nós subia de tarde, ali umas 4, 5 horas depois da aula. E daí a gente subia lá no Campo da Maria, porque daí podia jogar à vontade, né? Montava os times, jogava bola num solão de rachar. E daí antes tinha horário de verão, então, tipo, prolongava ainda mais. 8 horas tinha sol, hein? Sim, saudade. Aí a gente jogou bola, a gente desceu, tava eu e um amigo meu, é o Guilherme. Ele, acho que mora em São Paulo agora. Mas a gente jogava bola, ele era goleiro, jogava na linha. E daí a gente se encontrou lá no final do jogo e desceu junto pra casa, né? Ele morava ali no caminho, perto do onde é que é o Mercado Toso agora. E eu morava na rua de baixo de onde eu moro agora. Não, 2 quadras pra baixo. E daí a gente tava descendo. E eu não sei se eu posso citar o nome da igreja. Não cita o nome, mas essa história tu tem que contar porque é muito boa, mano. Enfim. Eu vou acionar um alerta depois que tu contar essa história. Mas enfim, no meio do trajeto, né? Tinha um rapaz na porta de uma igreja, que eu não vou citar qual é. E ele falou, vocês estão cansados, né? Óbvio, eu tava jogando bola no sol. Aí a gente falou, sim. Aí ele falou, vocês não querem entrar, tomar uma água, um suco, né? Claro que não pode aceitar coisa estranha, né? A gente já tava errado aí, né? Mas a gente sempre fala. Mas se fosse até aí, tava tudo bem, não, né? Beleza, mas daí suco. É uma igreja, né? Beleza, tipo, dá pra confiar, certo. né? Sim. Eu acho. Aí a gente entrou lá, aí ele falou, não, podem ficar à vontade, né? Aqui tem água, tem café, tem suco. Aí tinha bolachinha também. Aí beleza, ele ficou à vontade ali, sentou na cadeirinha, né? Pra descansar, não era fechado, suquinho gelado. Aí ele falou, vocês acreditam em Deus e tal? Daí a gente falou, sim, a gente acredita, né? Aí ele falou, então passa nessa portinha aqui que tem alguém que vai fazer umas perguntas pra você. Meu Deus do céu. Daí, quando eu fui passar a porta, me deram uma muda de roupa, uma toalha. Aí falaram bem assim, entra naquela piscina. Cara, não, sério. Entra naquela piscina ali que aquele cara vai te fazer umas perguntas. Era o pastor da igreja, não sei o que era, líder. Enfim, ele tava dentro de uma piscina, dentro da igreja. Sim. Dentro da piscina. E daí a gente tinha que entrar um por vez, né? Eu entrei lá naquela piscina. Aí ele conversou comigo, me cumprimentou e tal, pediu quem eu era. E daí ele falou bem assim, você prefere subir ou descer? Eu fiquei bem assim, né? Daí eu falei, subir? Aí ele falou, você acredita em Deus? Alguma coisa assim? Eu falei que sim. Então, daí ele falou, então agora você tá batizado, não sei o que. E me mergulhou lá. Meu Deus, cara, o mais é muito engraçado essa história, velho. Quando tu me contou a primeira vez, tu me contou com tanto detalhe como agora. Por isso que é bom o podcast. Os caras estavam voltando do futebol e do nada estão sendo batizados. De surpresa, eu nem e pra ser sincero, eu não sabia que aquilo era um batismo, porque eu não tinha um conhecimento, né? Exato. Eu não fazia ideia. Aí que tá o alerta que eu falei que eu ia acionar. Tipo, o batismo é você reconhecer os teus erros, tuas falhas, teus pecados, entender o que é o batismo, né? Que você tá entregando a tua vida pra Cristo, que depois dali não é só um banho de piscina, no caso, né? Não é só um banho ali na água, é uma nova criatura que precisa nascer. E vocês estavam saindo no futebol, vocês não tinham noção nenhuma disso. Não, eu sei quem fez isso, mas não vamos citar, mas assim, cara, igrejas que se alguém ainda faz isso em pleno 2025, pare, porque a pessoa tem que ter consciência do batismo. A gente já teve muitos casos aqui na igreja de jovens, né, que a gente lidera dos jovens, de estar anos aqui com nós e não se batizar. Mas quando teve a consciência do que era e tudo mais, se batizou. Então, é algo importante? Precisa ser feito à força? Não. Porque daí se torna algo errado. A pessoa tem que entender. Porque imagina, cara, hoje você tá no caminho. Mas se tu não tivesse ido pro caminho de Cristo, aquilo lá só foi um banho.
Só tinha sido um banho Sim. mesmo de piscina, né? Enfim, continua. Pra mim foi literalmente um banho, porque, tipo, eu tava com calor, pá, mergulhou na piscina, refrescou. Ganhou, olha só, ganhou suco, água e um banho de E um piscina. banho. Meu Pá, Deus eu do tudo suado, coitado, que veio bolacha. depois lá batizar, né? Mas enfim, Meu Deus. aí fui no banheiro, me troquei com aquela muda de roupa, um calção largão, uma camisa que eu não sei de quem que era, nem sei de quem que era essa roupa que me deram. Uma Meu toalha, Deus, sequei, pegaram minha toalha e me mandaram embora. Cara, que Eu loucura. fui pra casa, daí eu e meu amigo ficamos conversando porque a gente não entendeu o que aconteceu. Que loucura. Ele foi pra casa dele, eu fui pra minha casa, contei pra mãe, né? Daí a mãe pirou o cabeção, né? Porque ela Meu, sabia o que era, imagina, né? cara. Eu não sabia, né? Eu lembro o dia que nós fizemos o batismo certo, correto, né? Sim. Que tu já tava um tempo, né? Depois a gente vai entrar no quanto conheceu a igreja, mas vamos pra essa parte do batismo porque Sim. tu falou. E daí eu pensei, o Lucas falou, né? Que já tinha sido batizado e tal. Duas Eu pensei, vezes. cara, mas me conta um pouquinho do seu batismo. Não, primeiro na igreja católica. Daí eu expliquei, não, o batismo quando criança não existe, né? A igreja Sim. católica tem isso como tradição, que nem tu disse, mas a criança não tem poder de pedir perdão pelos pecados, sendo que nem tem pecado, primeiramente, né? E daí eu falei, não, e a segunda vez? Foi por causa de um suco, uma água e uma bolacha. Ele me falou assim, eu falei, não acredito, Não, vai pra água. foi troca Vai disso, pra né? água de verdade agora. Enfim, Lucas, daí passou essa resenha aí, como é que procedeu o teu andar, tua caminhada aí? Isso, daí... Então, nesse momento eu também ainda não acreditava em Deus, porque eu não sabia que era um batismo lá. Eu só mergulhei na água, saí, pra mim, tudo certo, né? Era mais um dia. Isso aí talvez até atrapalhou, né, no momento, né, você... Pois é, porque daí o pouco de criança que eu já tinha já não ajudou, né? Sim. Aí, eu lembro que isso não teve muita mudança na minha vida. Eu tentei fazer a parte do... Quando é na católica, Catequese? Isso, a catequese. Aí eu fiz um ano só, eu pulei fora também, porque Saltou eu fora. não gostava. Tipo, eles me ensinavam as histórias e tudo, mas eu não conseguia crer, não conseguia acreditar naquilo. Porque pra mim, os milagres que tinham na Bíblia eram surreais. Então, mas é porque a mentalidade era infantil, né? Sim. E então depois eu tive o terceiro batismo, que daí foi aqui, que daí eu realmente entendi o que estava acontecendo e eu aceitei ser batizado. Não fui à força, nem Sim. não me ofereceu nem um suco. Mas como que, tipo, eu sei que pra chegar nesse batismo, daí até chegar nesse batismo, que eu acho que foi em 2020, né, eu acho. Foi por aí. Foi em 2019, acho que foi antes da pandemia. É, será? Foi antes da pandemia. Então já faz uns 6 anos que tu faz tá aí na 6 anos. igreja, se foi Só- 2019. se for contar a corrida, assim, tipo, foi uns 6 anos. Só que teve um tempo que eu É saí da verdade. igreja, né? Tá Fiquei um certo. ano fora. É verdade, é Daí deu verdade. 5 Tinha anos. esquecido, é verdade. Que eu fui escravo no mercado. Vocês vão ver eu dando risada às vezes, porque ele é um dos caras mais engraçados que tem Nossa. nessa igreja. Ele parece tímido, mas ele é engraçado. Mas como que começou essa tua caminhada com Deus daí? Como é que foi? Bom, então, até meus 16, 17 anos ali, eu acho que era mais ou menos nessa idade, 17, 18, não lembro agora bem de cabeça. Eu ainda não acreditava em Deus, porque na minha vida, tipo, pra mim tava tudo certo, sabe? Nada de ruim acontecia, até hoje, graças a Deus, tipo, mas hoje eu entendo, né, que é Deus que protege a minha vida e cuida da minha família, mas, tipo, eu não acreditava porque eu achava que tava tudo certo na minha vida, então não tinha por que buscar ajuda de um Deus, sendo que eu já tava bem, sabe, comigo, não precisava de nada. A maioria das pessoas pensa assim, Sim, né? só que busca no momento isso, ruim. quando acorda, tipo, sufoca, né? Mas eu lembro que eu tava conversando com a minha amiga lá, e daí ela fez um convite, bem assim, porque assim, a gente tava conversando faz um tempo já, né? Aí, tava interessado, né? Aí ela falou... Você então tinha outras intenções na época. no começo sim, porque eu não queria vir pra Sim, igreja não, só por... claro. Como qualquer jovem sem Cristo. Sim. Aí tá, né? A gente tava conversando sobre séries e coisa arada, né? Sobre The Walking Dead. Daí ela falou que queria ter uma criança e queria vestir ele como o Daryl lá, sabe? Sim, o personagem Daryl, e tal. aham. E Eu daí conheço. aí o cara que é adolescente já começa a fantasiar aqui, nossa, eu vou... Eu vou ser o que vai fantasiar a criança. Eu vou ser o cara, né? Daí, tá. Ela fez um convite pra participar da igreja porque ela vinha. E ela queria que eu viesse pra conhecer também, né? Falei, vamos, né? Com certeza. Bora. Aí eu aceitei o convite, não lembro a data, não lembro quando, não lembro a rede também, porque eu vim, tipo, por ela mesmo, né? Só pra conhecer Sim. aqui, mas eu fiquei mais tempo conversando ali do que prestando atenção na palavra. E desde então eu comecei a vir todo sábado. Eu não lembro o horário também que era, mas eu comecei a frequentar com mais, tipo, vontade, né? Porque daí eu gostei daqui, porque, assim, eu tinha um histórico, eu já ia na igreja também, meus pais são cristãos também, né? Não tão ativos, né, mas são. E a minha avó tinha mania de ir nas igrejas aqui do bairro. E daí, tipo, eu lembro que eu fui numa igreja.
era ali perto de casa. Uhum. E o pastor pregava, tudo bem, sabe? Tinha um louvor, era bem bonito o local. E depois de um tempo eu descobri que esse pastor, ele acabava desviando dinheiro, sabe? Do dízimo das pessoas. Que triste. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito mal. Porque, tipo, era um cara que subia no altar, que pregava, fazia a palavra. E o dinheiro que a minha avó, eu, tipo, colocava lá que era pra Deus, né? Sim. Que era pra ofertar, pra ajudar o templo. Ele acabou comprando uma casa e montando um negócio, sabe? Isso te feriu na época. Bastante. Tipo, até um tempo atrás eu ainda tinha esse receio no Sim. meu coração, mas eu perdoei, né? Amém. E eu fiquei muito indignado porque o cara, sendo pastor, sabe? Sabendo da verdade, mesmo assim ele condenou os seus fiéis, né? Então, eu tinha essa má visão da igreja, eu não aceitava. E também, tipo, eu achava que as igrejas que gritavam, assim, sabe, me incomodava. Mas eu entendo que é o jeito deles, né? Que é o espírito de adoração, que eles fazem com mais fervor, né? Então eu aceitei vir aqui. E aqui eu fiquei surpreso porque o pastor Gilmar não gritava igual nas outras igrejas e o pessoal não agia como nas outras, sabe? Eu sentia como se fosse verdade o que eles estavam fazendo. Como se fosse com clareza. Hoje eu entendo que realmente vocês agem de acordo com a palavra, né? E foi isso que me fez ficar. E assim foi indo a minha caminhada. Eu comecei vindo por causa dela e depois de um tempo veio mais uma outra amiga minha, que a gente era em 3 amigos, né? E eu não falava com ninguém, nem com você, Verdade. nem com os piá aqui. Acho que tinha o Vitinho era pequeno. Aí tinha o Rony só falava com você, eu tinha raiva dele, porque eu ia puxar assunto com ele fugia de mim pra falar com você, ele era teu puxa-saco. Era o cupincha. Era. Daí, eu lembro que o meu único amigo que eu conversava assim era o Rony e o Vitão, que hoje não tá mais aqui, né? Sim. Mas eles eram meus companheiros ali do começo. Eu lembro. Mas eu só falava com elas. Eu chegava no culto, sentava do lado delas, saía Eu do culto, lembro, cara. saía com elas, Eu só lembro com elas. muito bem. E, tipo, eu não tinha interesse de contato com os outros porque eu já tinha elas com uma amizade Sim. bem próxima, né? Então, pra mim, elas estando ali, eu vinha no culto. Se não viesse, eu não via. Aí, até que um dia, uma delas acabou saindo primeiro, né? Mas a outra permaneceu. E eu senti muito porque, como a amizade foi ela que me chamou, né? Que ela que iniciou esse chamado. Eu senti uma tristeza, porém eu entendi o lado dela, né? Que ela não queria mais participar e tal. Ela me contou as histórias. Eu não vou contar aqui agora. E eu permaneci mas eu ainda não estava firmado pela igreja, eu estava firmado por causa da minha outra amiga que ficou. E ficou eu e ela só um tempo. E depois de um tempo, essa minha outra amiga também saiu. Só que nesse momento, eu já tinha mudado minha mentalidade. Eu tava frequentando mais os cultos, eu tava vindo aqui no sábado, E o às vezes vindo momento no que domingo. tu saiu, que eu lembro um pouco, que foi nesse meio tempo que elas ainda estavam na igreja, né? Quando tu deu essa saída. Foi por causa do trabalho, eu lembro, né? Isso, porque daí começou a pandemia. Aí tu lembra que tinha o culto, tinha que fazer Sim, primeiro foi online, né? separação. Aí depois teve que fazer as cadeiras separadas. 1 metro e pouco. Pra não poder se juntar, tinha que usar Era máscara horrível, no culto, tinha as faixinhas pra separar, né? Inclusive eu tenho uma história sobre isso, não deixa eu esquecer. Tá. Aí nesse tempo eu fui trabalhar no mercado, porque o mercado era a única coisa que tinha aberto. Mercado, farmácia, posto de gasolina, essas coisas assim, que era o essencial que eles falavam, né? Que precisava manter ativo. Aí eu fui trabalhar no mercado e como o mercado é segunda a segunda, né? No sábado eu não conseguia sair daqui porque eu trabalhava até as 10. Então eu lembro que às vezes até você me chamava ainda, Eu pedia se eu lembro. ia vir e eu falava que não ia dar porque Eu eu lembro. tinha que trabalhar. Eu lembro. E às vezes quando eu conseguia sair às 6, 6h30, 7 horas, eu vinha no culto aqui meio que atrasado, mas eu vinha ainda, né? Mas nesse tempo foi o tempo que eu mais fiquei afastado de Deus. E deu muita coisa errada na minha vida porque eu não frequentava, não buscava, né? E já tava batizado certo nessa Exato. época, né? Sabe? Porém, Já tinha sido batizado. eu acabei me desviando no caminho, né? Porque, como eu batizei muito novo, eu não tinha ainda tanto entendimento, né? Quanto eu tenho agora, né? Hoje eu sei que eu me arrependo de tudo Sim. que eu fiz, né? Se eu fosse batizado hoje, eu seria totalmente diferente, né? Mas, naquela época, eu fiquei 1 ano no mercado, até que eu decidi pedir as contas, porque eu não conseguia vir na igreja, né? Eu sentia falta disso. E que eu não conseguia ver meus familiares, meus amigos, tudo, porque aquela 7x1 é meio complicada, né? Então, eu lembro de ver meus amigos passando carvão no domingo, carne e refri, essas coisas, sabe? Indo comer com a família e eu tinha que ficar Tu trabalhando. ali. Daí eu decidi pedir as contas lá pra poder ter um horário digno, digamos, né? E pra ter mais tempo com Deus. Claro. E foi aí que daí começou a alavancar minha vida. Aí, queria te falar dessa A pandemia. história da faixa. Isso. ali. Mas, na verdade, na pandemia, tava tendo célula online também. Aí, eu lembro que eu participava da célula do Rafa. Lembro. E era eu, o Rafa, e tinha mais alguns guris lá, que agora não vou lembrar os nomes. E o meu aniversário caiu no dia 31, e bem no meio da pandemia, sabe?
era no dia 31 de março, eu não lembro que dia da semana que era, mas era um dia de célula. Aí eu tinha que ligar a videochamada, botava o celular aqui na paredinha. Cara, eu acho que eu sei o que é essa história. Botava o celular na paredinha, né? Deus me ajude. E ficava ali, participava da célula, orava e tal, né? Aí, de repente, eu escuto umas batidas na porta. Bem no meu aniversário, né? Tinha célula. Aí tá, né? Eu pedi licença pro Rafa, né? Falei que tinha gente ali, fui lá, abri a porta, era essa minha amiga que vinha aqui na igreja e mais um monte de amigo meu, porque, tipo, eu sempre tive os amigos da escola, né? Que, inclusive, uma vez eu queria reprovar só pra poder estudar com eles, Meu né? Deus. Olha essa ideia, né? Não, de jirico, né? Aí, porque eu era muito amigo deles e não era amigo da minha sala. Os piadas da minha sala me chamavam de Peter Pan, porque eu andava com o pessoal que era mais novo que eu. Tipo, sacanagem, né? Mas enfim, voltando pra sala. Aí eu pedi licença, fui lá, abri a porta e era uma festa surpresa pra mim. Eu não esperava, né? Porque era surpresa. Aí eu abracei eles e tal, cumprimentei, e aí a mãe falou que ia arrumar ali o local pra nós poder comer, né? Fazer, eu não lembro o que era. Era um bolo ou alguma coisa. Aí tá, eu voltei pro meu quarto, mas eu esqueci que a videochamada tava aberta. Aí eu pensei, não, é uma festa surpresa, vou me trocar, né? Vou me arrumar. Cara. Do que eu tiro a camiseta aqui. Mano, ele começou a se trocar na videochamada, cara. No meio da célula. No meio da Aí célula. o Rafa, Lucas, ele é indignado. Lucas. E eu de cueca. Cara do céu. Aí eu percebi que eu tava de chamada, né? Botei a calça, fui lá, falei tchau pra ele, desliguei e fui embora. Eu lembro disso, mano. Eu lembro demais disso, cara. Pra vocês verem por que o cara é o cara mais engraçado. Por causa desse tipo de história. Tem um monte que se nós ficasse contando. Pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando ali quando saiu a tua primeira amiga que te convidou, saiu a segunda. Eu lembro que eu fiquei preocupado. Falei, cara, porque nessa época tu já tava um pouco mais próximo dos guri e tal, mas tu ainda era bem ligado às tuas amigas ali. Eu pensei, será que o Lucas vai permanecer? Só que, como tu disse, a tua cabeça já tava um pouco mais centrada e tal, em Deus. Como que tava o Lucas nesse momento e o que fez você permanecer, mesmo pessoas amadas do teu lado não tendo permanecido? Pois é, o natural, né, digamos assim, do ser humano, seria abandonar. Porque, tipo, a minha primeira amiga foi embora e a minha segunda melhor amiga foi embora também. Então eu me encontrava sozinho. Mas eu sabia que não era isso que eu queria pra minha vida também. Porque eu sabia que se eu fosse pra fora da igreja, eu ia acabar voltando, tipo, pra festa, pra fazer alguma outra coisa que não era aqui. E eu nunca me senti bem, tipo, em balada, em festa movimentada, em beber. Nunca achei graça, tipo, em beber. Mas eu bebia porque meus amigos tomavam também e eu acabava participando, né? Então eu decidi tomar a decisão de ficar, mesmo que isso doesse pra mim, né? Porque eu sabia que não ia mais ser a presença delas. Mas eu decidi dar uma chance pra ver se realmente, tipo, minha vida ia mudar, se eu ia me entregar verdadeiramente. E naquele momento eu prometi que eu não ia só frequentar por frequentar. Então eu comecei a vir mais vezes, mesmo que eu me sentia sozinho no começo, porque eu não tinha mais elas, né? Aí eu comecei a tentar interagir, porque eu sempre fui tímido, até hoje. Mas hoje sou um pouco menos. Percebe-se. Aí eu comecei a tentar conversar com o pessoal. Aí eu comecei a fazer amizade com o Rony. Aí entrou o Wesley, daí eu conversava com o Wesley também era um canalha. Aí eu ganhava uma conversinha ali, sabe? Mas sempre, tipo, era limitado ali. Eu conseguia um papo, mas era temporário. Parava. Isso, e daí, com o tempo, eu fui frequentando mais e mais e mais. Frequentei células, frequentei as redes, tinha rede temática, tudo, né? Que eu lembro naquela época, no começo lá, a gente fazia bem mais atividades, né? Então a gente se interagia bastante. E aí eu comecei a formar vínculos, fazer amizades. Conheci você, conheci os pastores. E desde então eu comecei a entender o que era, né? Viver a vida com Cristo, por mais que sempre tranco e barranco, né? Porque era uma vida badalada. E depois eu comecei a entender que as pessoas que estavam aqui eram meus amigos de verdade. Não que elas não sejam, né? Claro. Continua, sim, elas são minhas amigas ainda, muito. Mas eu percebi que essas amizades que eu tinha aqui eram diferentes das amizades que eu tinha no mundo, que me levavam lá pra festa. Porque eu lembro que uma vez eu fui numa festa, eram tipo 14 bis, faz anos. E eu lembro que eu fui com uns amigos meus da escola. E daí a gente foi lá, a gente comprou um combo de não sei o que, acho que era Smirnoff com energético e coisa nada, sabe? Ruim. Mas eu tomava, né? Aí... Só pra fazer parte do grupo ali. Nada a ver. Mas eu tava lá, né? Porque daí eles estavam tomando e falavam que era pra mim tomar também, pra mim poder se divertir e tal. E eu lembro que acabou o energético lá com o pessoal, porque as meninas tomavam tudo, porque a bebida era forte, né? Aí eu falei, não, eu vou tomar só com gelo, né? Eu botei a bebida, eu botei o gelo, e eu lembro de, tipo, no momento tá bem.
Mas quando eu saí lá fora, eu tava muito tonto, porque a bebida era forte, né? E eu tava bem mal. E naquele momento, os meus amigos que estavam do meu lado, que eles eram um casal, e daí tinha mais umas pessoas ali, eles simplesmente, tipo, eu tava mal, tonto, foram embora. Sumiram. Cada um pegou seu carro, falaram tchau, Lucas. Que loucura. E foram embora. E eu, tipo, não era muito de beber, né? Uhum. Eu não sabia o que fazer, eu acabei indo do lado do 14 bis, que é do lado do Calzone. Sim, lá no centro. Aí eu desci toda a avenida, eu não lembro como é que eu desci toda a avenida, subi até o terminal, sozinho, tonto, mal, porque não tinha ninguém pra me ajudar. Uhum. Sentei num banco da lotação lá do terminal, pra esperar o ônibus, e daí eu lembro que era 3 horas da manhã, 3 alguma coisa, e o próximo ônibus era 5h40, algo assim. Aí eu pensei, meu Deus, vai demorar muito, eu vou dormir aqui. Aí eu fui pra deitar no banco e eu pensei, não, mas vai me matar, né, se eu acordar aqui. No banco. Aí me veio aquela música lá do... Dormir na praça. Isso, exato, do Bruno Marrone, sabe? Aí eu pensei, não pode que a minha mãe vai... Que eu vou viver essa música, Então não pode. tá escrito. Eu levantei e fui pra casa de a pé. Até o seminário aqui, é longe, né? Deus, Lá do cara. 14 bis até aqui no seminário, De a pé era uma viagem. 3 horas da manhã, era De a loucura, pé era né? uma viagem, cara. Meu Deus do céu. Era loucura, mas eu vim porque eu não tava nem vendo o que tava acontecendo, só tava tudo girando. Aí eu lembro de vir de a pé, tava frio ainda, tava com uma serração, sabe? Porque era meio que tava começando o inverno, eu acho. E daí eu vim até uma altura aqui, no caminho, eu encontrei um cara todo encapuzado e andando, tipo, meio desconfiado, sabe? Uhum. E daí eu pensei, meu Deus, e se ele fizer alguma coisa, né, ninguém vai ver, porque 3 horas da manhã aqui, e há uns anos atrás aqui não era tão movimentado, né? Essa avenida não era tão cuidada que nem agora. Aí eu peguei e fiz que nem ele, eu botei meu capuz também e comecei a encarar Se ele. ele é também. brabo, eu sou brabo também. Porque eu pensei, se ele vai querer me ameaçar, eu também vou ameaçar ele, não sabe quem eu sou? Sim. Aí botei o capuz, com medo, né? Mas segui em frente. E ele andava na minha frente e eu olhava pra trás, andava e olhava pra trás. E daí eu pensava, cara, ele vai fazer alguma coisa, né? Aí quando chega ali na rua, perto da casa do Marcos e da Paola, tem tipo uma bifurcação ali, que um vai reto e o outro sobe, né? Aí ele pegou e foi reto. Não, ele foi pelo lado de cá. E eu fui reto, né? Pra poder me desviar dele pra nós não se encontrar, né? Aí eu fui reto, virei ali onde é que é o Mercado Volpar hoje e subi a rua até lá em cima. Aí quando eu chego lá em cima no topo, Encontrou com ele. ele de novo, mano. Eu achei que tinha me livrado, cara. Aí quando ele me olhou, sabe? Eu olhei pra ele também, nos olhos dele, ele olhou pra mim. E daí ele tava com medo de mim e eu tava com medo dele. Tu acredita? E eu tava me cagando. Aí eu peguei, tirei o capuz, ele tirou também e a gente seguiu, sabe, o caminho. Mas eu levei um gelo, né? Porque vai que o cara me esfaqueia, me rouba, sei lá, Deus me livre. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei e prometi que nunca mais eu ia fazer uma coisa. Porque Deus me livrou, vai saber o que teria acontecido, um atropelamento, ali tu assalto. percebeu que, tipo, amigo de verdade, na verdade, não tinha. Exato, daí, tipo, no momento que eu mais precisava, não tinha ninguém. E aqui eu percebi que não era assim. Aqui, quando eu precisava, tinha gente do meu lado. Então, pra mim, foi diferente isso porque me fez ficar essa união, que é até hoje, né? Que a Way é unida, né? E é um bom testemunho esse teu, que acho não, tenho certeza, tem que contar mais dele. Porque quantas pessoas já, não só aqui na nossa igreja, várias, pode ter certeza que várias igrejas aconteceu o quê? Meu amigo sai, eu saio também. Meu amigo vai pra lá, eu vou também. E nós estamos falando de não ir pra outra igreja, de ir pro mundo mesmo. Sim. Ir pro mundo. E quantas vidas têm se perdido por ser o jargão popular que fala Maria vai com as outras, né? E é um baita testemunho, porque quando tu se viu sozinho, sem teus amigos, aí que você focou em Deus, né? E que você decidiu focar em Deus e olha o que Deus fez, né? Então desde lá tu tem buscado, tu tem se entregado pro Senhor. E quem é o Lucas hoje, como que o Lucas tem, quem foi o Lucas depois daquele momento que as tuas amigas saíram até hoje, o que aconteceu na tua vida que tu pode testemunhar aí pra nós? Pois é, eu sempre tentei, eu já falei uma vez no altar ali, que eu sempre tentei levar uma vida dupla, sabe? Uma vida de um espião. Eu queria ser amigo das pessoas do mundo e ser amigo das pessoas da igreja. Então, aqui na igreja, assim como você falou uma vez também, eu era uma pessoa e lá fora eu era outra, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu tinha que viver o que eu tava pregando. Então, tipo, o que eu tava presenciando aqui, eu não podia só ouvir e jogar da boca pra fora, né? Não que a gente não consiga, tipo, não precisa ter amizade do mundo, né? Porque senão a gente nunca vai conquistar eles. Exato. Tanto que Paulo falou lá no livro que ele tinha, não é se infiltrar, mas ele tinha que estar entre eles pra poder ser como eles, pra poder conquistar eles. Exato. Então, a gente também tem que ter essa mentalidade. E eu comecei a focar mais na igreja, porque eu tentava levar a vida dos dois lados, né? Até que um dia eu ouvi a pregação, não sei se foi a pregação, o que foi, da pastora Dani,
em que ela falou que quem tá no muro, que era o que eu tava fazendo, né? Já era do inimigo. Porque o muro é dele, né? Exato, se você tá indeciso, quer dizer que você tá do lado dele. Se você tem certeza, você tá com Deus. Você sabe que é certo. Essa historinha é legal, acho que pra quem tá ouvindo o podcast, é rapidinho. Diz que tinha um cara em cima do muro, e Jesus tava de um lado e o diabo tava do outro. E aí diz que o diabo ficava calmo, sabe? Tipo, ficava tranquilo, parado, e Jesus vem pro meu lado, desesperado, Jesus desesperado, vem pro meu lado, e o diabo aqui, ó, quieto. Daí o cara em cima do muro falou, mas cara, Jesus tá desesperado pela minha vida, por que esse diabo aí não tá desesperado? Ou, por que tu tá de boa aí? Ah, porque o muro já é meu. Então assim, cara, essa historinha faz a gente entender que assim, estar em cima do muro tá do outro lado já, mano. Porque Jesus quer a gente por inteiro, não pela metade. Jesus quer nós 100%, né? E tu entendeu isso através dessa parábola aí. Exato, é essa mesma aí. Foi você que falou? Não, eu acho que foi a pastora Dani, mas né? que é bem, essa história, bem né? antiga essa. É a mesma que eu ouvi. E foi isso que despertou, porque, poxa, eu sabia que eu tava indeciso, então eu não tava do lado certo. Aí eu decidi tomar rumo da minha vida e comecei a me organizar. Mas durante um bom tempo eu vivi assim, tentando satisfazer as duas vontades, sabe? A minha e a de Cristo aqui. Mas não dá certo isso. Tipo, até um certo ponto você consegue ir com as forças, depois ele vai, no caso, não vai te julgar, né? Mas ele vai te pôr contra a parede pra você tomar uma decisão, assim como o pastor Gil falou. Aí, o que me fez fortalecer também foi quando eu comecei a frequentar a cela do Jeff, que antes eu já fui na do Rafa, né? Eu já fui na cela do Rafa, eu já fui na cela do Joe, eu já fui na tua e depois eu fui na do Jeff. Então eu fui em 4 celas, tipo, pra poder me firmar, né? Porque como eu era novo, eu não entendia. Pra mim, eu já ia no sábado, por que eu vou ir mais um dia da semana, né? Aí na minha cabeça era assim. Aí eu saí da sala do Rafa, depois fui pra sala do Joe, e nenhuma eu conseguia me firmar, sabe? Conseguia gostar de estar frequentando ali. Pra mim era só uma palavra e ir embora, né? Aí quando eu fui na tua cela, eu lembro que você começou a fazer louvor, eu não sei, acho que ainda faz, né? Louvor com violão. Ainda faz. Isso pra mim, tipo, me tocou bastante porque é algo diferente, né? Eu quero um dia poder aprender pra poder fazer na minha sala também. E na sala do Rafa também tinha louvor, ele tocava violão. Eu lembro até hoje, o primeiro louvor que eu escutei, assim, que eu gostei, que eu não escutava louvor, era esse do Quero Conhecer Jesus, sabe? Que daí fala Yeshua. Então, até hoje eu sei a letra porque eu cantava na cela do Rafa, sabe? Isso me marcou. E eu comecei a frequentar a tua cela, e você falou pra mim um dia que o Jeff era líder, né? Mas que ele tava sem ninguém na cela. E eu fiquei um pouco triste porque eu gostava de ir na tua ali, tinha os piá tudo. Mas eu sempre fui de aceitar o chamado de Deus, né? Então você falou pra mim, eu falei que sim, que eu até achava bom porque era perto de casa ali, né? Então eu comecei a frequentar a sala do Jeff. E no começo eu não gostava muito porque, tipo, eu não queria estar lá, né? Eu queria estar aqui contigo. Sim. Mas o Jeff começou a fazer de uma maneira diferente, sabe? Porque ele sempre foi entregue. Eu sou grato até hoje pela vida dele, né? E ele fazia a palavra de uma maneira que eu pudesse entender a complexidade que era Deus, sabe? Porque eu via a entrega dele, eu pensava, ele tem tanto conhecimento assim, tipo, eu tenho que extrair isso pra minha vida, sabe? Eu tenho que conseguir também ser como ele foi. E então eu parei de faltar as células, que eu também dava desculpa, né? Eu comecei a ir todo sábado com ele, e eu prometi que eu ia ajudar ele, porque só tinha eu e ele na célula, né? Então, eu ia na célula, ajudava ali a organizar as coisas e tal, e eu lembro que era muito difícil a gente conseguir mais um jovem, porque o pessoal não aceitava, né? Era logo no começo da igreja ali, então era novo. E ficou por muito tempo, ficou eu e ele. E a gente foi crescendo em amizade e na palavra, sabe? Então ele me deixava fazer alguns momentos, e eu sempre tentava extrair o máximo da palavra dele pra poder aplicar na minha vida, pra honrar a vida dele, né? Porque ele sempre tava lá, todo sábado, todo horário que a gente marcava, né? Ele tava lá me esperando. Tu entendeu o propósito que o teu líder tava fazendo, que era você ser um pouquinho como ele era também, né? Ou até melhor, né? Aí eu ficava admirado porque ele tava lá, independente se eu fosse ou não, né? Ele tava lá no mesmo horário, com a Bíblia, escolhendo um louvor, esperando eu chegar, sabe? E isso me tocava porque eu sabia que ele contava comigo. Então eu ia pra poder ouvir e ajudar ele, né? Isso foi por um bom tempo, até a gente eu consegui chamar o Marcos, né? Que começou a trabalhar comigo. Que tu deixou esperando ele no Royal, né? Não vamos contar essa história, só vamos falar assim, ó. Vai no podcast do Marcos, aí no Café com Jesus e assista. O homem convida o cara e deixa o cara esperando mais de meia hora num supermercado aqui perto. Não, acontece, ele quase desistiu ainda, né? Quase desistiu, imagina, mano.
Que loucura. Ia perder todo o testemunho, né? Ia perder a Paola. Ia perder tudo. Só me fala a versão... A versão? Por que tu atrasou? Tu convida o cara, por que tu atrasa? Bom, eu vou falar da verdade do Porque Marcos, assim, né? você já tem um histórico de atrasos, né? Tem. Não tem. Até hoje. Hoje cheguei no horário. É verdade. Viu? Tô mudando. Não, é que na verdade sim. Eu comecei a trabalhar na autoaviação lá depois do celeiro que eu saí, né? Que eu pedi as contas e eu consegui ali na autoaviação, que daí era de segunda a sexta. Que foi o que eu pedi pra Deus, né? Um trabalho que eu pudesse frequentar a igreja e não atrapalhasse a minha vida. Então eu comecei a trabalhar lá. E daí eu consegui o sábado livre e o domingo também pra poder vir aqui na igreja, né? E eu trabalhei lá por um ano. No outro ano, acho que entrou o Marcos. E eu lembro que a gente conversava e tal, ele era lá do Pará. Aí nós chamava ele de baiano e tudo, né? Porque eu não sabia, tipo, mas a gente incomodava ele, né? E eu fui conhecendo ele e tal, eu vi que ele era um cara, gente boa, né? Bem tranquilo. A gente começou a trabalhar junto. E... tem umas coisas que eu não posso falar aí. Mas eu comecei a conviver ali com ele, sabe? A gente ia no mercado junto, que até hoje ele adora gastar com comida, essas coisas, né? Meu Deus. Sabe? E daí, tipo, ele não se controla, cara. Uhum. Mas eu apoiava essa ideia dele, sabe? Aí a gente saía de lá da autoaviação, ia jogar sinuca, a gente ia comer brownie no brasão. Nossa. Meu, que coisa boa. E chegou um dia que tu decidiu convidar ele. Exato, e nunca passou pela minha cabeça, sabe? Tipo, vou convidar o Marcos pra ir na igreja. Nunca. Até que um dia eu já falou pra convidar alguém e tal, né? E lá no trabalho o Marcos me falou uma vez que ele ia na igreja, mas que ele tinha parado. Sim. E daí, nisso que ele falou que ele ia na igreja, eu pensei, por que ele não pode ir lá na minha, né? E daí nós tava sozinhos ali na cela, né? Daí eu convidei ele. E tipo, já esperando um não, porque geralmente quando você fala um convite a pessoa dá uma desculpa, né? Ele falou, eu vou, tal, quando que é, onde, né? Faço localização e tal. Aí, beleza. Ele foi participar da cela e tal. E daí ele não tinha ido na rede ainda. Aí eu convidei ele pra rede, né? Aí ele falou quando que é, horário e tal, né? Aí eu falei, não, é lá na igreja, eu não lembro se começava às 7h30, se era 7 horas. 7h30. E eu marquei pra ele porque ele não conhecia muito bem o bairro aqui, né? E a gente ia de lotação, né? Aí eu falei, não, tu desembarca ali no Royal, que eu vou lá te buscar, te encontro, né? A gente vem junto. Aí tá, né? Chegou o horário, era 7 e pouco. E eu esqueci do Marcão lá. E daí no que ele me manda Então a verdade é que tu esqueceu dele. Aí no que ele me manda mensagem, aí eu lembrei que eu tinha que ir lá no Royal, porque ele não sabia chegar até Deus, aqui. O cara esqueceu do próprio convidado. Aí quando eu tava chegando lá, ele tava de costas assim, ó, indo embora já. Nossa, velho. Aí eu falei, não, Marcos, espera aí, não sei o que. Ele, eu já tava indo, não sei o que, achei que você não ia vir, né? Daí eu falei, não, capaz, vamos lá. Daí ele começou a perguntar aqui. Se você quiser conhecer a história do Marcos, tá no podcast. Mas quase que tu deixou o homem escapar. Exato. Cara, tu esqueceu do cara, mano. Acontece, né? Enfim, aí ele começou a vir, não era só mais você e o Jeff, era você, ele e o Jeff, por um bom tempo, né? Daí no começo foi difícil porque o Marcos também tinha a mesma mentalidade de quase todo mundo, né? O sábado não é obrigatório, né? Sim. Mas o sábado pra ele não era definido, né? Tipo, se chamasse ele pra jogar um vôlei, inclusive ele jogava vôlei ia jogar com uma família. Eu não posso, senão vai dar problemas no casamento. Mas ele ia jogar vôlei com uma família lá, todo sábado, né? Por interesses. Por interesse. Exato. Mas a Paola não existia ainda na vida dele. Não. Era no comecinho da caminhada aqui. Aí, era no comecinho, e daí eu falei pra ele, né? Tipo, se ele quisesse ir, ele podia jogar, né? Mas que nós ia estar lá esperando ele, que nós ia fazer a cela igual, né? Que se ele pudesse vir, seria bom. Aí no começo ele ia um sábado sim e um sábado não. Um sábado sim e um sábado não. E o horário, porque o inimigo sempre age assim. Porque o horário do vôlei era exatamente bem o horário da cela. É que nem quando tem campanha de oração ou tem algum outro evento, vão te chamar pra jogar bola, vão te chamar pra ir comer, sempre é assim. Então, tipo, eu demorei um tempinho pra entender que essas coisas acontecem no momento pro inimigo te tirar, né? Da atenção de Deus. E daí, depois de tanto insistir e ele entender, né? Ele começou a deixar aquele vôlei de lado lá e começou a frequentar com nós, né? E ali a gente começou a nossa amizade, nossa caminhada. E ele contou, né, que foi numa cela, que ele teve encontro com Deus e tudo. E eu lembro que o Jeff fazia muitos discipulados com vocês, né? Sim, reunião bastante. de batizado, reunião de líder. E acabou que tudo isso deu frutos, né? Hoje o Jeff não tá mais nos jovens, né? Mas ele deixou você e o Marcos muito bem consolidados para que hoje ambos são da equipe, né? De 12, da equipe de liderança principal da rede de jovens. E como foi receber esse chamado de Deus, né? Deus usou minha vida, mas foi um chamado de Deus
para compor essa equipe principal de liderança da rede de jovens. De um guri que era meio ateu, que foi forçado a se batizar lá no início, a um líder de jovens que cuida hoje de guris, que faz o que o Jeff fez com você, né? Como é que foi receber esse chamado aí de liderança? Bom, na verdade, assim, essa parte da liderança também é bem complicado, que, na verdade, eu sempre tive na minha vida que, quando eu era pequeno, uma vez eu até pensei em ser padre, tipo, eu tinha vários sonhos de profissões assim, sabe? Cara, já ouvi várias pessoas dizendo isso, mano, que até seminário de padre fez, cara. E daí, tipo, eu pensava, e se eu virar padre, né? Tipo, deve ser bacana. Mas eu tinha vários sonhos, né? Tipo, um advogado, médico, piloto, qualquer coisa, jogador de futebol, principalmente. Mas não deu certo, né? Um perneta. Até hoje, não passei nem na Série C lá. Mas enfim. E daí, tipo, eu falei, não, tá louco, padre, né? Tipo, vai ter que viver a vida reservada ali, né? Mas eu sempre, tipo, levei uma vida tranquila, né? Plena, assim, seguindo os princípios, porque eu sempre gostei de ter os princípios, né? Tipo, de saber fazer o que é certo e distinguir o que é errado pra não acabar machucando as pessoas, magoando alguém, né? Porque eu não quero fazer com os outros que, tipo, não pode fazer pros outros que não querem que faça contigo, né? Então eu sempre vivi tranquilo, não sou de brigar, não sou de reclamar e tal. A não ser que eu seja, tipo, azedo, né? Dormir mal. Aí eu reclamo. Mas nessa parte da liderança, sim, eu sempre tentava fugir. Mas sempre, de alguma maneira, eu era pego de surpresa, né? Por exemplo, no Senai, lá, quando eu fiz o Menor Aprendiz, eu fazia as atividades e tudo, me dava bem com o pessoal. Eu sempre tive, tipo, facilidade pra interagir com as pessoas, né? Pra, tipo, fazer amizade. E, do nada, eu virei líder do projeto lá que tinha que entregar pra uma empresa. E os caras, meus amigos lá apoiaram a ideia, né? Me escolheram. E ali foi a primeira vez que eu fui líder de algo, assim. Aí, depois mais pra frente também, eu comecei a sempre, tipo, me destacar nos lugares que eu vou, não me exaltando, né? Sim. Mas, tipo, com um papel de liderança, mas eu não entendia por que eu era líder das coisas, sendo que, tipo, eu só fazia o que eu achava certo, né? Até que eu entrei na igreja, né? E quando eu fui participar da célula, como era eu e o Jeff queria que eu fosse o vice-líder dele. Mas eu nunca quis, sabe, ser vice-líder, porque eu pensava, nossa, eu vou ter mais responsabilidade, eu vou ter que levar a palavra, vou ter que dar testemunho, vou ter que fazer oração, né? Aí eu pensava, não, Jeff, ó, tipo, a gente faz assim, mas você continua, tipo, no comando de tudo, né? E eu continuo como um simples discípulo, né? Que eu não tinha intenção de crescer em si. Mas eu sempre ajudei ele igual. Eu era um vice-líder... Que não era ainda oficial, mas já fazia tudo que... eu era um falso nome. Ajudava tudo. Um falso nome, exatamente. Eu tava já ali. ajudava em tudo, mesmo não tendo o título. Né? Eu era o Sasuke, sabe? Que tem o cara da... Como é que é o nome, Nathan? Que é o cara que comanda a vila quando ele é Hokage, né? É Hokage. É Hokage. O da aldeia da Folha é o Hokage. Exato, daí tem o Hokage, daí tem o Uchiha que fica na sombra e que protege a vila, enquanto o Hokage faz a parte diplomática. Tu era o Sasuke, então. O outro ficava por trás, sabe? Fazendo tudo o que precisava sem que os outros soubessem, sabe? Entendi. Então, tipo, o Jeff era meu líder, era o cara que aparecia, que falava, o cara formal, e eu era o cara que tava ali junto, abraçando a ideia, Mas não tinha o título. Hein? Não, eu não aceitava o título de vice-líder. Tanto que eu morria de medo de ser 12, porque eu achava que era muita, tipo, responsabilidade, né? Eu já achava vice, tipo, responsável, imagina 12. Tanto que até uma vez eu não sei se eu ia virar já antes, mas eu acho que eu não posso falar aqui. Não, pode falar, eu acho que eu sei o que tu vai falar. Que um dia eu te pedi, né? Eu te questionei se tu queria ser 12 ou não. Tu lembra disso? Faz tempo ou não? Foi aquela vez? Faz um tempo ainda. O do Queiro ou não? Não, acho que foi antes ainda. Foi antes ainda, foi aqui na frente da... Eu sei, aqui na frente da igreja, foi na frente da igreja, eu te chamei pra fora da igreja e falei, Lucas, tu tem o sonho de ser 12, aí tu foi sincero comigo na época, tu falou que não, que tu não queria naquele momento. Também, mas não era disso. Sim. Mas dessa vez eu lembro. Sim, mas foi nesse momento que eu pensei, cara, então eu vou deixar Deus trabalhar no coração. Deus trabalhar no teu coração. Só que Deus, na verdade, já estava trabalhando desde o Senai, na verdade. Porque quando Deus faz essas coisinhas assim, a gente não percebe na hora. Mas Deus já estava começando um processo de liderança no teu coração ali. Claro, não tinha nada a ver com a igreja ali. Mas já estava formando no teu coração um líder ali. O Jeff te instigando, já estava formando o coração de líder ali. E daí, quando tu recebeu o chamado, como é que foi isso? Porque... Tu tinha medo, até de ser vice-líder. E como é que foi receber o chamado? Então, continuando a história, né? Aí, eu não queria ser vice e eu entrei pro staff.
Lembro. E no staff, o líder do staff era 12, o outro líder o outro do staff Era 12. Era 12, o outro era 12 e eu membro. Aí eu pensei, se for seguir a lógica, eu vou acabar lá. Eu vou começar a ser 12 também. Aí eu pensei, não pode, né? Que eu vou virar 12 também, de qualquer maneira. Aí eu tentava fazer o mínimo possível pra eu não poder evoluir, sabe? Apareceu quanto menos. Mas tipo, sempre Deus dava um jeito de eu fazer alguma coisa, sabe? De eu aparecer, de eu às vezes me chamarem ali no altar, sabe? Quando eu levava o púlpito, me interrogavam ali com o microfone. De alguma maneira eu sempre tinha que aparecer. Isso é muito louco. E depois que o Jeff, tipo, pra ele eu era vice-líder, né? Mas eu não aceitava. E depois de um tempo, eu entendi, né, que eu tinha esse chamado, né, pra ser o vice-líder, porque eu ajudava ele. E ele começou a me preparar. Tipo, me deixar levar a palavra, me deixar fazer as orações, cuidar da célula em si, né? E ali eu já fui entendendo que eu podia ser líder realmente. Que eu não precisava mais ter medo, sabe, do que estava por vir. E depois o Jeff me multiplicou, acho que... Não lembro se foi você que me ajudou. Acho que foi. Foi lá em casa, eu acho. Foi lá na tua casa. É. Aí eu lembro que eu fui ungido a líder, mas eu ainda permanecia na célula do Jeff, porque a gente precisava consolidar, né, o pessoal que tava ali, e depois para continuar a minha. Só que no começo eu não tinha ninguém, e isso me assustava, porque ele me multiplicou, né, me tornou líder, porém eu não tinha nenhum discípulo. E foi aí que entra o meu vice, Vitinho. Little Vitor. Aí o Vitinho falou, não, se você vai começar a tua célula, eu vou lá. Aí eu fiquei feliz, porque tipo, eu não tinha ninguém, né? Eu ia começar do zero, ia ser estranho fazer uma palavra sem ninguém. Aí, a primeira palavra, ele tava lá, só eu e o Vitinho. Aí eu lembro que a gente falou sobre família e tal, porque eu gosto bastante como eu falei antes, de princípios, né? Então eu gosto de honrar a família e cumprir os compromissos, né? Então eu conversei com ele sobre família e eu ia fazer um cronograma tipo de palavras que eu sempre ia falar um tema que fosse voltado a nós jovens, né? Porque Perfeito. eu ia na célula do Jeff, só que tipo, o Jeff tem mais idade que eu, né? Deve ter uns 30 e alguma coisa. Então a palavra dele era muito boa, porém era uma palavra mais, como pode dizer... Madura. Exato, tipo, mais densa, sabe? Tipo, que tinha mais palavra, mais tempo. E geralmente a célula é um pouco mais curta, né? Então eu tentei seguir os conselhos dele e adaptar pra célula que eu ia fazer. Então eu faço uma palavra mais breve, mas com um objetivo, um intuito, né? Então eu fiz com o Vitinho, aí depois começou a vir os outros discípulos, veio o Rony, aí veio o Iago, aí veio o Fabrício, veio o Murilo, e o mais recente agora é o Matheus, né? Que também é uma benção. E desde então eu comecei a aceitar esse chamado. Aí um dia você também me chamou pra ir lá no Quero Café. E você pagou pra ele as coisas pra mim, você fez eu pagar. Ah, você tem que pagar, né, mano? Ali era um teste, se tu pagasse, pra mim já ia ser 12 ali. Porque assim, né, eu falei pro Vitinho, né, o Johnny quer me levar lá no Quero Café, mano, eu tô com medo. E ele me pagou. Aí o Vitinho, vai lá, mano, ele paga as coisas lá. Aí eu pensei, pronto, né? Paguei nada. Vou pedir alguma coisa, né? Aí eu aceitei o chamado, né? Você me chamou lá. A gente conversou bastante sobre a vida e sobre o ministério e tal. E lá você me pediu de novo se eu queria ser 12. Eu falei que não de volta. Porque eu não queria progredir de jeito nenhum. Mas conforme foi passando o decorrer do tempo, depois foi chamado o Marcos e a Paola pra 12. Que eles achavam que ia ser eu, né? Mas eu falei que não ia ser eu, porque eu não queria, né? Eu tinha falado pra ti. E eu não lembro se foi depois da convenção do Paraná que teve. Foi. Acho que foi. Aí você falou lá no altar, no final do culto, que você tinha que fazer uma brincadeira, acho, uma dinâmica, não sei. Eu lembro. Aí eu chamei você pra brincadeira. Aí ele falou, Lucas, você, vem cá. Daí eu pensei, pronto, né? O que é? Eu morrendo de vergonha. Aí subi lá no altar. E eu lembro que você falou que... A primeira coisa que você falou foi sobre o meu testemunho que eu contei antes, né? Que as duas minhas amigas foram embora e eu permaneci. E foi ali que você viu que eu tinha um propósito, né? E ali eu comecei a desacreditar e comecei a chorar um pouco, né? E não tava, tipo, aceitando o que tava acontecendo, sabe? Porque era muito no susto, sabe? Que foi de repente, achei que era uma dinâmica. E depois que eu entrei na equipe de 12, eu vi que não era, tipo, o bicho, sabe? A gente tem um compromisso de cuidar das vidas, mas que é de uma maneira boa, sabe? A nossa equipe é uma equipe tranquila, sabe? Eu sei que eu posso contar contigo, com o Marcos, com a Paola, com qualquer um deles. E eu fui perdendo esse receio, e hoje, tipo, pra mim é uma honra, um orgulho participar do grupo de 12.
Tu crê que desde esse chamado que Deus te chamou pra uma liderança, como a gente fala, líder de 12 é a linha de frente, né? Da equipe ali dos jovens. Iniciou algo novo na tua vida, no teu coração? Tu crê nisso? Eu creio, porque depois que... Eu já tinha mudado mais ainda a minha mentalidade quando eu virei líder, porque eu pensei que eu tinha que ser exemplo pra não poder contagiar os outros, né? Porque ninguém vai querer seguir um líder fraco, né? Ou alguém que comete erros, assim, porque daí eles vão ver que eu não faço, então por que eles vão fazer? Exato. Aí eu tentei mudar bastante a minha mentalidade, até hoje, né? Tipo, eu creio que até a eternidade a gente sempre vai ter algo pra melhorar. A gente vai melhorando. Exato. E depois que eu virei líder de 12, mudou mais ainda a responsabilidade, sabe? Porque antes eu era só líder da célula, né? Então eu tinha que cuidar só dos rapazes. Agora, como líder de 12, então a gente tem que cuidar juntos, né? Tem que cuidar da rede inteira. Então eu não posso subir lá no altar, pregar, falar algo que eu acho que acredito e não fazer. Entende? Então, tipo, se eu subir lá, eu tenho que falar com o coração cheio do Espírito, não da boca pra fora, né? Sim. Porque falar ali e apresentar alguma coisa é simples, né? Sim. Mas agora você ter a presença, ter a graça e falar com fervor, sabe? Com autoridade, sabendo o que você tá fazendo. É diferente, né? E hoje, o que você me diria? Quem é você hoje? Quem é o Lucas hoje com Deus? Quem é o Lucas hoje, o que conhece a Cristo, que é líder? Em poucas palavras aí, quem é você hoje? Que você pode dizer pra galera aí que se estivesse conhecendo pela primeira vez, você, o que você diria? Bom, às vezes eu ando meio com a cara fechada, mas eu sou um cara tranquilo. Engraçado. Então, depende, tem criatividade primeiro. Aí, no caso, se você tiver alguma dúvida, alguma preocupação, eu sempre vou estar à disposição também, por mais que eu sempre esteja num grupinho de pessoas, mas eu sou um cara que tem um coração aberto, sabe? Então, se algum dia precisar de um abraço, de um conselho, alguma coisa, por mais que eu não seja talvez o teu líder, né, da tua célula, mas fazendo parte da equipe de 12, eu também posso, tipo, ajudar, né? Às vezes a gente não sei, eu por exemplo, eu não me sentia confortável em falar as coisas pra você, porque eu achava que você, como pastor, você tinha, tipo, outras coisas pra fazer. Então, eu lembro que você testemunhava na rede, que você falava que às vezes ninguém te chamava e tal pra falar de um problema. Eu tinha problemas também, mas eu preferia falar com o líder porque eu tinha vergonha de falar contigo, sabe? Atrapalhar a tua vida. Hoje eu entendo que tem nada a ver, a bobeira, né? Então, sempre vou estar à disposição e pra mim é uma honra participar, né? Eu vejo que tu é alguém que sempre tá com o coração disposto a ajudar. E hoje, mais do que ajudar, tu tem o Espírito Santo, né? Pra ajudar as pessoas, teus liderados, enfim. Lucas, pra nós ir já indo pros finalmente, eu tava refletindo aqui de um jovem que era ateu, de um jovem que foi pego na surpresa ali naquele primeiro batismo, que veio na igreja por causa de segundas intenções, que é normal isso, tá? É normal isso no mundo que a gente vive hoje, as pessoas irem para um local porque tá olhando para lá, tá olhando para cá, tá aqui e ali. Mas no meio de tudo isso, de segundas intenções, de algo errado, de passos errados, de falta de acreditar em Deus, Deus te chamou e você ouviu. Você ouviu o chamado de Deus. Então, eu creio que o teu testemunho, para quem vai ouvir, para quem vai assistir, vai tirar esse tempo, ele é um exemplo. Ele é um exemplo, primeiro, que você permaneceu, mesmo muitas pessoas que você amava não ter permanecido. E segundo, que, cara, não importa quem você é, Deus pode te chamar. Não importa se você tem medo, se você se acha tímido, Deus pode te chamar. Que foi o que aconteceu contigo, né? Então, obrigado por deixar Deus te usar. Eu creio que o pessoal viu aqui que você é um cara engraçado, tá falando aqui, de repente solta uma piadinha, porque esse é o Lucas. É um cara alegre, é um cara divertido que Deus transformou a tua vida. E nunca perca isso, que é a tua essência, né? Amém. Então, pra finalizar, eu quero que você deixe um recado de Deus, do que tá no teu coração, para as pessoas que nos assistem. Qualquer coisa que vier ao teu coração, que o Espírito Santo te direcionar, deixa um recado aí pra galera. Amém? Fala ali? Pode falar aqui, ó. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que não tenham medo do que Deus tem guardado pra vocês. Eu sempre tive muito medo, muito receio do que podia acontecer lá na frente, sabe? De não querer assumir a responsabilidade, não querer ter um compromisso, porque eu queria só viver a minha vida, sabe? Ser um discípulo qualquer que vinha, frequentava o culto e ia embora. Então, desde que Deus começou a movimentar a minha vida, me tirar da zona de conforto, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa eu organizei. Eu comecei a honrar mais meus pais, porque a gente leva uma vida corrida, né? E acaba, às vezes, deixando de lado, de dar um abraço, de falar eu te amo.
Então, saibam que Deus tem o melhor preparado para nós e, assim como na minha vida, pode ser na vida de vocês também, eu acho que permanecer é importante, que às vezes a gente não tem, como jovens, né, a gente não tem paciência pelo processo. Então a gente já quer começar ali e já conquistar almas, aí fazer evangelismo, mas a verdade é que a vida com Deus é uma caminhada para sempre, né? Sempre tu vai ter um aprendizado, sempre tu vai poder melhorar algo, e ter Cristo na vida quer dizer que a gente vai poder fazer a diferença lá fora. Inclusive, eu tenho um testemunho também, que lá no trabalho, eu trabalho eu e uma mulher lá numa sala, né? E eu sempre tento manter, né, o máximo dos meus princípios, né? Então eu sempre tratei ela com respeito, eu sempre faço as coisas corretas lá. E um dia eu quase chorei lá, porque ela tem um filho pequeno, mais ou menos na verdade, né? Tem 10 anos. E ela falou bem assim, que ela queria muito que o filho dela, quando crescesse, fosse igual a mim. Olha só. E, tipo, isso me impactou porque eu não sabia que eu podia ter tanta influência, sabe, na vida de alguém. E pra ela eu sou espelho. Então, tipo, Isso, lá no trabalho o pessoal sabe também que eu frequento a igreja. Então, quando eles me pedem alguma coisa, eles sabem que eu não vou mentir, né? Então eles falam pra olhar nos olhos deles, né? Pra eu contar o que aconteceu e tal. Porque eu mentia bastante uma vez. Então eu aprendi que o diabo é o pai da mentira, né? E então eu cortei bastante isso na minha vida. E eu tento ser o mais correto e o mais próximo de Jesus possível pra poder se tornar um exemplo. Exato. Aonde tu for. E eu quero profetizar aqui na vida do Lucas que o próximo podcast que a gente vai gravar aqui vai ser testemunhando da bênção que Deus vai colocar do teu lado. Amém. De você casar em nome de Jesus. Como você. Então, Lucas, de novo eu te agradeço, né, por ter vindo aqui. Muitos não conhecem a tua trajetória, a tua história, e creio que muita coisa a gente ainda poderia falar, contar, né, mano, que a gente viveu, que você viveu, mas que nem eu falo com todo mundo que vem aqui, né, se a gente contar tudo, a gente tem que ficar umas 3, 4 horas, né, mano, porque Deus sempre faz o além do que a gente espera, né? E eu creio que Deus já fez muito além do que tu esperava e vai fazer muito mais, né? São 5 anos, né? Então ainda teve o retiro e teve muita coisa, 5 não, acho que são 6. Mesmo que tu ficou aqui um ano, às vezes a gente conversava e te convidava, enfim. Então, Lucas, o que eu deixo pra ti nesse momento é continue, né? Que nem você mesmo disse, Deus sempre tem mais, permaneça até o fim. E eu tenho certeza que a boa obra que ele iniciou na tua vida, quando você entrou nessa igreja, ele vai ser fiel para cumprir essa obra até o final. Não pare agora, né? Amém. Você é um 12 hoje, é um líder, mas Deus sempre tem mais pra tua vida. Mesmo você, às vezes, não querendo. Amém? Amém. Então, Lucas, a gente vai terminar falando a frase do canal que, cara, tu deve saber, tem que falar. É difícil, não frase trabalha. Final. Fala aí, senão eu vou excluir esse podcast. Não vai estar passando por nenhum lugar. Se o assunto já que o assunto é Jesus, vamos falar de Jesus? Já que o assunto... você acertou de certa forma, mas no final a gente fala assim, já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Beleza. Tá? Decorou? Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Isso aí, vamos falar pra aquela câmera ali, ó. 3, 2, 1. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu que agradeço.